Olá pessoal, sou o professor Johnson e acolho a todos nesta videoaula de História. Nós iremos conversar um pouco sobre o Brasil colônia, mais especificamente sobre o ciclo do ouro nesse contexto histórico. A gente já viu nas últimas aulas como o Brasil iniciou 30 anos depois da sua descoberta ou da chegada dos portugueses ao Brasil, um processo de economia açucareira que depois foi substituído pelo ciclo do ouro, que de certa maneira ainda existe. Vamos ver como isso se deu? Pois bora lá. Antes de tudo, é preciso compreender um pouco o processo histórico em que o Brasil estava inserido durante o século XVI, século XVII. O Brasil era uma colônia de Portugal e foi nesse momento que houve a chamada União Ibérica. Este senhor que nós podemos ver na imagem, Dom Sebastião, era rei de Portugal e numa batalha nos Marrocos ele acabou desaparecendo. O governo ficou nas mãos do seu sobrinho, que também era rei de Espanha. Então houve a chamada União Ibérica, em que o rei da Espanha começou a dominar tanto Portugal como Espanha. A questão é que a Espanha era inimiga de vários países, e entre eles os holandeses, que por um momento invadiram o Brasil, sobretudo aqui a área do Nordeste. O Rio Grande do Norte também foi invadido, Natal teve seu nome mudado, inclusive para Nova Amsterdã, e depois foram expulsos, mas começaram a usar tudo aquilo que eles já conheciam sobre cana-de-açúcar nas Antilhas Holandesas. Como lá a produção foi maior, a concorrência aumentou e o preço do açúcar caiu. A gente viu que o açúcar era muito valorizado, passou a ser agora desvalorizado. Isso estimulou a coroa portuguesa a promover expedições exploradoras, porque como a gente também viu na última aula, igualmente valioso era também os metais preciosos, o diamante e o ouro, sobretudo. Foi então que se iniciou-se as entradas e as bandeiras. As entradas eram essas expedições organizadas pela coroa, então oficiais, e ela tinha alguns objetivos, tais como explorar o interior do Nordeste, do Brasil todo, na verdade, porque a gente sabe que a maior parte da economia do açúcar estava presente no litoral brasileiro, prender índios para que eles também fossem escravizados. Muitos índios foram presos, mas também assassinados nessas explorações. E eles também eram chamados a procurar minas de ouro, porque de fato a coroa queria dinheiro, porque o açúcar agora já não bastava para sustentar a coroa. E as bandeiras é um tipo de entrada, é uma entrada realizada pelos paulistas, aqueles que residiam em São Vicente, em Santos, em São Paulo também. Esses homens, que eram desse estado, dessas regiões, denominaram as suas entradas de bandeiras, e por isso eles ficaram conhecidos como bandeirantes. Até hoje há homenagens em São Paulo para esses homens, e também inclusive canais de televisão que carregam este nome. Como a gente viu, as bandeiras eram entradas paulistas e elas tinham dois modos de ser que às vezes convergiam, que às vezes aconteciam no mesmo evento, mas que geralmente estavam separados, que era o sertanismo de contrato, em que esses homens eles eram contratados para tanto recuperar negros fugidos que formavam quilombos, né? Nós sabemos que os quilombos são essas vilas, são essas pequenas aglomerações em que os negros que fugiam da escravidão formavam, né? O mais famoso é o Quilombo de Palmares, conduzido por Zumbido Palmares, mas também de prender índios para o processo de escravização, né? Eles encontravam,
inclusive grande resistência por parte dos jesuítas, que era uma ordem religiosa que defendia os índios em missões e acabavam sempre entrando em confronto com eles também. Então havia esse tipo de bandeira, que era o sertanismo de contratos, como o próprio nome diz, eles invadem os sertões por serem contratados por senhores de terra, serem contratados por colonos. E também existiam as bandeiras de prospecção, que, como o próprio nome indica, era para a busca de ouro, para a busca de metais preciosos. Levavam homens, indígenas, escravos, homens brancos, né? E avançavam no interior do Brasil em busca dessas minas. Os grandes e principais bandeirantes que nós conhecemos são Fernão Dias, o Borba Gato e o Bartolomeu Bueno. Né? Até hoje, vias de São Paulo, ruas, estradas, até mesmo monumentos recebem esses nomes como uma homenagem. E há uma grande querela, uma grande confusão para ver se esses homens foram grandes heróis que construíram o Brasil ou se são de fato vilões. E aí fica essa discussão para outros momentos, mas só deixar o gostinho aí desta querela histórica. E as bandeiras foram importantes por vários motivos, né? Primeiro porque revitalizou, né, ali no século XVII, no século XVIII, a economia da coroa portuguesa, que não dependia mais apenas do açúcar, que estava desvalorizado, mas também porque rompeu o Tratado de Tordesilhas, que é esse tratado que nós temos que dividia o Brasil e a outra área colonizada pelos espanhóis, né, o Brasil português e as colônias espanholas. Né, os bandeirantes não respeitaram esse limite e acabaram avançando, né, chegando até o limite do que a gente chama hoje Brasil, tá ok? Então, as bandeiras tiveram essa importância porque desbravaram o interior do Brasil, mas não só por isso, mas também porque descobriu o ouro, certo? Foi na década de 1690 que alguns bandeirantes descobriram na cidade de Sabará, que hoje fica em Minas Gerais, as primeiras minas de ouro. Né? Esse ouro é aquele chamado ouro de aluvião, que é um ouro que se dá nas margens dos rios. Você precisa ter apenas uma batena, uma peneira, para poder pegar esse ouro. Às vezes o ouro estava em pequenas pepitas ou até mesmo em pó. E isso agitou toda a colônia portuguesa, todo o Brasil. Centenas de milhares de pessoas foram para essas regiões que hoje nós chamamos de Minas Gerais, mas também parte do Goiás, devido à descoberta do ouro. Né? De 30 a 50 mil são os registros históricos de pessoas que foram para essa região. E para aquela época esse número era um número altíssimo. E isso promoveu alguns descontentamentos, porque os paulistas foram os primeiros a achar o ouro e eles queriam o privilégio da exploração do ouro unicamente para eles. Então começou uma grande confusão, um grande conflito entre os paulistas e aqueles que eles chamavam de eboabas, que eram portugueses ou colonos vindo de outras capitanias hereditárias que não São Vicente e Santos. E então esse conflito ficou conhecido como Guerra dos Emboabas, que na verdade foram vários conflitos, né, que duraram quase 2 anos, vários cenários, vários elementos de guerra estavam presentes nesses conflitos, certo? E a coroa portuguesa foi acionada judicialmente e acabou por criar o que nós chamamos da Capitania de São Paulo e Minas de Ouro, que ficou responsável por controlar a exploração de ouro no Brasil. E isso vai ser muito importante para o Brasil, foi um fato histórico marcante. A gente vai saber o porquê nas próximas aulas. Importante saber também é que essa Guerra dos Emboabas promoveu uma ida
dos paulistas que perderam judicialmente para o Centro-Oeste, expandindo cada vez mais o Brasil. E isso vai promover algo de extrema importância para a nossa sociedade, porque esses conflitos vão desembocar já aí no que nós chamamos independência do Brasil, que são assunto para as próximas aulas. É isso, espero que tenham entendido. Até a próxima aula.